Olá, tudo bom, meus queridos? Eu tô vindo aqui novamente conversar com vocês um pouquinho sobre o luto, né? Como eu falei no primeiro vídeo, eu ia começar a gravar alguns vídeos falando um pouquinho, né, sobre esse tema, que é um tema delicado, é um tema que gera um pouco de angústia, sim, né? Porque a gente está falando de um processo de perda e um processo de perda vai gerar angústia, porém é um tema necessário. A gente precisa falar sobre as perdas, né? Porque no mundo que a gente está vivendo hoje, com a correria, a internet, o trabalho, né? A gente está cada vez mais focado, principalmente nos aparelhos, né? A gente às vezes não tem tempo de viver as nossas perdas, de viver o nosso luto, de sentir e até mesmo de saber, né, o que a gente está sentindo dentro desse processo, né? E hoje eu vim aqui para a gente falar um pouquinho do ressignificar do luto que as pessoas tanto falam, né? O que é o ressignificar? Através do luto, a gente vivencia não só a perda daquele ente querido, a gente vivencia também a perda de quem a gente é no núcleo familiar, a perda daquela pessoa que se foi dentro da nossa vida, entendeu? Vamos pensar assim, que existe uma grande mesa com vários lugares e cada pessoa da família senta num determinado lugar e aquele lugar é daquela pessoa. Na perda desse ente querido, vamos supor, eu perdi minha mãe, um ente queridíssimo para mim. Amava minha mãe, ela era super importante, tinha um mega significado na minha vida, era parceira, era amiga, de repente era minha confidente, era para quem eu corria para pedir um colo, ou era aquela pessoa que estava sempre ali comigo nas decisões ou nos grandes momentos, ou até tudo bem, me puxava muito a orelha, brigava muito comigo, ela tinha de repente esse papel. E aí, quando ela se vai, essa pessoa, ela deixa esse lugar dessa mesa grande da família vazio. E aí, a gente passa a olhar para aquele lugar vazio e pensar: e agora? O que eu faço com isso? E é muito comum a gente tentar preencher esse lugar vazio com outras pessoas, né? Então, de repente a gente direciona mais a atenção para um ente da família, né, o que também está sofrendo, mas que também tenha simbolicamente aquela representação materna. Então, por exemplo, eu perdi minha irmã, e aí eu tenho uma irmã mais velha, e que essa é a caçula, perdi minha caçula, e eu tenho uma irmã mais velha. E eu tenho a minha mãe, certo? Quando eu perco a minha irmã mais nova e eu tenho uma outra irmã, eu automaticamente, pelo vínculo que eu tenho com essa irmã, eu vou voltar o meu olhar para essa irmã mais velha. Eu vou me aproximar mais dela, de repente eu vou tentar colocar essa irmã no lugar daquela que se foi. A mesma coisa acontece quando é um vínculo materno e de repente eu tenho o meu pai vivo. Eu vou colocar esse pai como o centro daquele relacionamento que eu tinha com a minha mãe. Então eu transfiro aquilo que eu tô sentindo para esse pai. Ou não tenho pai e tenho uma irmã mais velha. Eu também transfiro essa carga da mãe para essa irmã mais velha, ou para uma tia, ou para uma avó, né? A gente sempre vai tentar substituir de alguma forma aquela ausência com uma presença física.
porque a gente não sente falta da pessoa que foi só embora. A gente sente falta do físico, do cheiro, do abraço, do beijo, do carinho, do toque, né? A gente sente falta daquilo que a gente não tem mais, que é a presença física. E, eventualmente, a gente acaba tendo um momento na nossa perda de substituir isso. Então, eu coloco isso em outra pessoa. Só que com o passar do tempo, você vai percebendo que essa pessoa ela não consegue ocupar aquele lugar vazio na mesa, porque essa pessoa já tem um lugar na mesa. E ela não pode ocupar dois, porque ela já tem o lugar dela na mesa. E aí é onde todo aquele conforto, aquele acalento até que você sentia na presença dessa pessoa, começa a se transformar em dor, porque ela não vai preencher esse vazio. Ela não vai preencher esse lugar vazio na mesa. E aí você começa a ter que trabalhar com o que significa esse lugar vazio. Ou seja, agora eu preciso ressignificar essa perda. Eu preciso compreender o que essa perda me causa. O que eu sinto com essa perda? O que essa pessoa representava para mim? Não só aquilo que eu sei, mas inclusive aquilo que eu não sei. Porque quando a gente perde alguém, que é muito importante pra gente, muita coisa muda. E a gente começa a olhar para coisas que existiam dentro da gente, que até então estavam no fundo de um baú, bem trancadinho. Mas aquela perda, ela traz aquilo à tona. E aí eu sou obrigada a olhar para aquilo que eu nunca olhei, mas agora eu sou obrigada a olhar, porque ou eu olho para aquilo, ou eu não aguento olhar aquele lugar vazio na mesa. Então, quando a gente fala de ressignificar no luto, é sobre isso. Não é só sobre entender e compreender a perda daquela pessoa, daquele ente querido, mas é sobre entender o que está mudando dentro de mim com aquela perda. O que eu faço agora? É sobre isso, tá? No próximo vídeo eu vou falar mais um pouquinho a respeito disso e de outras questões do luto, tá bom? Bom, meu nome é Cíntia Veloso Malpelli, eu sou psicóloga, psicanalista aqui de São Bernardo do Campo, e caso você tenha alguma pergunta, é só colocar aí nos comentários, eu vou responder com muito carinho. E para quem necessita de psicoterapia, sente que está precisando iniciar o processo, seja por um luto, seja por outras questões, é só entrar em contato através do WhatsApp para agendar a sua sessão, tá bom? Um beijão para todos vocês e uma excelente semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!